é para deixar na mão do nosso trader aí, responsável pela venda do produto. Se apresenta um pouco aí, Vitor, para a turma. Então, a minha experiência já há 15 anos tem sido mais no comércio exterior, né? Então, eu tenho desde levado grandes redes à Ásia, principalmente China, né? Levei muito pessoal da Lojas Renner, da Líder Magazine, essas grandes marcas de varejo para comprar no exterior. E quando eu digo comprar, é fazer uma visita a fábricas e consolidar carga de diferentes produtores, fazer todo o trâmite de exportação, nacionalização, desembaraço, enfim. Então, door to door, como a gente chama, né? Na importação. E agora, desde que o dólar mudou de fase, né? Está sendo mais favorável à exportação do que à importação. E aí que apresenta-se uma grande oportunidade para a Vitamina, como outros produtos brasileiros. Então, nesse momento, nós levamos vantagem por 3 motivos. Primeiro, que o Brasil é muito forte em fertilizantes, né? Temos até mais cabeças de gado do que pessoas no Brasil. Então, a nossa matéria-prima é abundante, se não ilimitada. E segundo, que nós temos, um câmbio favorável, como eu comentei, e terceiro, que nós temos uma estabilização que quase ninguém na indústria conseguiu. Eu estava conversando a semana passada com um grande representante de Garden Center do Rio de Janeiro, e ele falou assim: Vitor, como é difícil ter o selo orgânico, o selo IBD na embalagem. Alguns fornecedores, até antigos, se propõem a vender um produto orgânico, mas não tem o selo IBD, né? Então, a gente tem isso, conquistamos isso através dessa, eu diria, uma pasteurização da matéria orgânica, né, do esterco, que possibilita a eliminação de qualquer tipo de gases, e com isso a gente consegue encaixar na nossa embalagem, que é tipo uma embalagem de whey protein, né, uma embalagem moderna e plástico, e não precisamos colocar numa caixa. Então, se você for ver nossos concorrentes, colocam em caixas porque ali tem escape de gases e não tem outra, acaba fedendo. Então, o nosso, de fato, eu comprei aqui em casa até antes de lançar a oferta, abri, tem cheiro de terra, tá? E consistência de terra, e gases zero, e o selo do IBD. Então, através dessas 3 premissas, câmbio favorável, matéria-prima ilimitada e uma estabilização do produto, a gente vai certamente, através agora do capital de giro que será injetado na distribuidora, poder fomentar essa exportação. Porque no início de conquista de clientes lá no exterior, a gente tem que fazer a apresentação do mostruário, temos que ter um estoque regulador mínimo, né? Temos que fazer o cadastro junto ao FDA americano, ao CE europeu. Então, para tudo isso, há um esforço comercial antes da primeira venda. Isso é muito bom, porque você já veio respondendo algumas indagações de alguns investidores que questionaram, na verdade, esse padrão de expansão. O que nós fazemos, na verdade, na Brain é propiciar aí, exatamente isso, que os empresários consigam captar recursos e que os investidores consigam absorver e extrair ao máximo dessa oportunidade sem intermediário, né? Então, na veia e na raiz. Assim como a própria vitamina, né? Na terra, a grande sacada, na verdade, dessa operação é o upside que demonstra, que eu queria que você falasse um pouco desse padrão de valorização e aonde a VT distribuidora pode chegar com essa distribuição. É uma operação que já começou, e foi, na verdade, ela já começou para suprir uma necessidade da própria vitamina terrestre. Então, ela virou uma extensão da empresa. Conta um pouco disso, desse padrão que existe na VT de ter aí a distribuição exclusiva da vitamina terrestre como produto. Pois é, a vitamina ela já existe há 3 anos, mas ela começou uma venda forte, expressiva, né, em redes como Shoptime, Pets, né, Americanas, Magazine Luiza, algumas em loja física, outras em plataformas, né, marketplaces online, há 1 ano. Então, há 1 ano que ela vem vendendo, mas ela chegou, digamos assim, no seu teto. E no seu teto, por 2 motivos. O teto logístico, porque ele é um produtor rural, a vitamina ela vem de um produtor rural, então a nota fiscal dela é isenta de impostos, o que não é favorável para redes de varejo que necessitam desse crédito do ICMS, tá? Então, e segundo, do capital de giro, porque quando você vai atender uma grande rede, você tem que dar um prazo a ela de no mínimo 60 dias. Ainda que ela faça antecipação via factor interno, você tem que dar um prazo para o fornecedor. E terceiro, que ele exige investimentos em marketing, em gôndola, né, em toda a parte, digamos assim, de esforço comercial em parceria com o produtor, com o fornecedor.
Então, nesse quesito, a indústria chegou no seu teto ano passado. Então, a distribuidora vem para agregar valor a isso e chegar em mercados que ela poderia estar e só não pode por limitações próprias, porque o mercado é abundante. Eu estava lendo uma matéria de que na pandemia, se o vinho saltou 60% nas vendas, os produtos de jardinagem saltou 280%. Então, temos um novo hobby na sociedade, que as pessoas dentro de casa vão fazer o quê? Então, vão plantar sua hortinha orgânica, vão plantar suas orquídeas, suas flores, e ainda agregado a isso o fato de não ser nocivo aos pets, porque não tem jeito da gente proibir o cachorrinho e o gatinho de lamber a planta e comer a terra, né? Então, eu acho que a gente vai pegar essa carona, mas não adianta a gente ter o produto e não estar no ponto de venda. Então, o que a distribuidora vai propiciar é exatamente isso. Conseguimos chegar no ponto de venda como qualquer fornecedor grande deve chegar, porque o fornecedor pequeno não tem força para chegar no Carrefour, no Pão de Açúcar, numa rede de varejo expressiva. Falando de mercado nacional agora, tá? Dentro desse contexto de mercado nacional, a gente já pode encontrar, na verdade, vitamina TS na Pets. Se fala do Rio de Janeiro aí, a gente tem alguns pontos aí que a gente já consegue encontrar ele físico, né? Sim. No Rio de Janeiro tem a Americanas, algumas lojas americanas já estão vendendo na loja física. E tiramos hoje um primeiro pedido, né, ainda pré-operacional da distribuidora, de 0,5 tonelada para um grande garden center chamado Horto das Acácias. Então, um dos principais garden centers aqui do Rio de Janeiro fez um pedido teste pequeno de 0,5 tonelada, ou seja, 500 pacotes, mas ele pode tranquilamente sozinho comprar aí 5 a 10 toneladas para atender o seu público. Então, uma necessidade que a gente vem recebendo, uma demanda desses grandes varejistas ou atacadistas, é que a gente consiga ter um mix de produto mais variado, e nós já temos isso no pipeline, né? Nós temos hoje, além da tradicional, 4 sabores, né, digamos assim, né, para suculentas, rosa do deserto, por aí vai, além de toda a linha de aves, do esterco de aves e do kit infantil. Então, o varejista ele quer um colorido na sua prateleira. Então, a gente vai ter esse colorido a partir do lançamento do que já está no forno, mas que será viabilizado pela distribuidora. Então, na verdade, esse capital para essa operação de captação por meio da CVM, da instrução CVM 588, que é o que nós estamos fazendo, essa colocação de R$1,5 milhão de captação máxima, ela vem, então, para capacidade plena de expansão, enxoval, força comercial e realmente propiciar que o negócio se torne viável em todos os âmbitos. Porque, na verdade, o que você está me dizendo, então, é que um enxoval completo é o que apetece os olhos do varejista na ponta final, ou do marketplace, no geral. Sim, por exemplo, a Leroy Merlin, outro cliente nosso, né? Nós já temos contratos assinados, por exemplo, com grandes representantes, e não são vendedores, são empresas de representação com vários vendedores, né, abaixo do seu guarda-chuva, que já atendem a grandes contas. Então, um representante, empresa de representação que nós assinamos, atende a Casa e Construção e Leroy Merlin. E o representante ele já conhece o gosto do comprador, já entende a demanda, já conhece o ciclo de venda da rede. Ele nos pediu, Vitamina, por que vocês não preparam uma apresentação específica para a Leroy Merlin? Eu sei que vocês têm, digamos assim, uma apresentação do tradicional, mas já coloca os novos produtos, ainda que não tenham sido lançados na apresentação, e simula como é que eles ficariam na loja. O que vocês podem oferecer de amostras a oferecer para o público, ou talvez uma promotora de venda uniformizada, ensinando como é que se planta uma horta, como é que se cultiva uma flor, né? Então, ela quer contar uma história. E contando essa história com um mix de produtos e nós apresentando essa possibilidade, é um pedido quase que automático, né? Porque o fornecedor, digamos assim, ele tem uma certa dificuldade de se cadastrar numa grande rede. Mas depois que ele se cadastra, é quase impossível de sair, né? Então, a gente tem todo um cuidado de entrar de forma redonda, né? Para que isso traga pedidos mensais e contínuos, né? Dentro a cadeia, né? O que eu acho que, na verdade, tudo isso que a gente está conversando aqui concatena em falar, então, que a VT Distribuidora ela é um supplier.
ela alimenta a cadeia dos distribuidores da ponta final. Porque se estivesse no outro viés, seríamos apenas representantes, falando aqui de representação comercial, e seríamos todos uma ponta final e não um meio, né? Dessa conexão entre a vitamina terrestre sair lá da Fazenda São Caetano até distribuidora, logística, chegando na ponta final até no marketplace. Mas, assim, estruturalmente falando, uma coisa que é bacana para o investidor entender, o investidor da Brain conseguir entender o porquê a raiz do alternativo faz diferença. Dificilmente o investidor teria a oportunidade de investir numa empresa dessa, com um produto desse, tendo, por exemplo, você como sênior em expertise de venda, representação comercial e trading, até muito na parte offshore, assim, para os investidores, para o pessoal que está ouvindo, o Vitor ele foi banker em Nova York, foi do Deutsche, né Vitor? Fui do Deutsche 2 anos na área de private equity, então é a minha praia, né? Exato. Gosto Então, muito. Dizem que na parte financeira, né, o buy side versus sell side, né, gosta mais de business, de negócio do que finanças propriamente dita, né? Então são caras de negócio mais do que de finanças. Pois é, então isso a gente está então com um executivo preparado, assumindo a ponta de CEO da VT Distribuidora, que já está acostumado a lidar com investidores, com o movimento de prestar contas ao dinheiro de terceiros, que está na raiz do private equity, isso está na veia do camarada do private equity ali, na base da pirâmide, que já trabalhou offshore, Vitor já teve em Hong Kong, Singapura, Vietnã. Aonde mais, Vitor? Eu comecei a rodar, né, depois que as torres caíram, né? Eu trabalhei exatamente em 11 de setembro, estava lá. Então, eu trabalhei de 2000 a 2002 em Nova York e até fevereiro de 2002 eu fiquei nos Estados Unidos, fui para Miami e daí eu alcei voos para a Ásia, né? Comecei pelo Vietnã, né, já exportando cachaça pitu, cachaça ipioca para o Vietnã, um país que não sabia nem o que era caipirinha, então foi um certo desafio desbravar aquele mercado. Depois rodei pela Ásia, como você falou, Singapura, Hong Kong, Tailândia, mas me fixei na China. Então, morei durante 4 anos, praticamente em Xangai, atendendo essas redes que eu comentei anteriormente, Lojas Renner, Líder Magazine, Riachuelo e por aí vai, mais na área de vestuário. Agora, passei um período na Alemanha também, conheço um pouco o público europeu. Temos hoje tradings associadas em Portugal, que podem abrir todo o mercado europeu através da nacionalização do produto, armazenagem do estoque regulador próprio nosso. Então, a gente tem esse braço tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, em Portugal, Porto, cidade de Porto, e em Shenzhen, na China hoje. Então, através desses 15 anos que eu andei viajando pelo mundo, fiz amigos e fiz parceiros de negócio que nos possibilitarão toda essa expansão comercial com seriedade e confiança, que é o mais importante. Isso é bom, isso aí demonstra então que ainda tem muito espaço para crescer a VT. E como a gente está falando em uma captação de R$ 1,5 milhão em um padrão de uma dívida conversível, onde o investidor pode ser sócio da empresa, tem muito espaço para crescer. Então, na verdade, essa é uma oportunidade onde com um investimento plausível, fazendo parte da carteira do portfólio de investimentos alternativos do nosso investidor, ele vai conseguir acessar uma oportunidade que realmente tem um upside antes do private equity, né? Isso que é o mais interessante. É um pre entre o anjo e o private equity, né? A gente está nessa fase aí. E é muito legal fazer de forma escalonada. Nós temos hoje um produto que já é campeão de venda, digamos assim, na forma como ele é concebido hoje, né? Já chegou a prateleiras que nunca venderam fertilizante orgânico antes, nunca se vendeu na Magazine Luiza, na Pets ou na Americana, então já estamos lá, e mais até por conta da embalagem inovadora do que do produto em si, e sendo puxados pelo mercado. Mas, de fato, a gente tem um oceano azul aí, eu diria, na questão da exportação. Se a gente entra hoje na Amazon americana, com quem a gente já está conversando, os produtos são similares, são 2 a 3 vezes mais caros do que a gente consegue vender. Então, já estamos negociando, assim que viabilizar a operação da distribuidora, que a gente puder mandar um lote maior lá para Miami, de novo, uma trading parceira que vai poder armazenar esse produto, né, em consignação, a gente vai certamente entrar na Amazon, que
que é um mercado que atende hoje, acho que 60% do comércio eletrônico americano. Isso é muito bom para o investidor entender qual é o ponto estratégico que está muito aberto, não é um livro aberto, porque tô dando uma olhada aqui, a gente a operação já foi aberta, a captação agora já começou a acontecer, mas nesse sentido a gente está falando de uma rentabilidade de 1,6 mês, numa modalidade de dívida conversível, o que rende aí uma possível participação do investidor de 0,12% mais ou menos, com uma participação total desses 1,5 milhão por 17% de participação total do business, com um retorno de 36 meses. Então, é uma média acima da média do mercado, é uma oportunidade de um investidor fazer parte de algo grandioso, algo bacana, e algo que vai dar resultado, vai dar dinheiro. No fim do dia, o investidor quer saber, cara, quanto eu aporto, qual é o meu risco, aonde eu entro e quanto isso pode me dar de resultado. Então, na verdade, é até bacana o investidor poder chegar num pet shop, num garden center, Leroy, ou numa plataforma digital como Magazine Luiza, que já vende hoje, lojas americanas, e falar para a esposa, para o filho, para o amigo, pô, eu sou investidor dessa empresa, comprei uma dívida, acreditei, mas eu acreditei há 5 anos atrás. E agora ele deu uma pontada para cima, rendeu bons lucros, bons resultados, e me fez pensar que, na verdade, a raiz do investimento alternativo, assim como a AIM de Londres, onde nós nos espelhamos, assim como o mercado propriamente dos Estados Unidos está muito acostumado a fazer esse tipo de captação de recursos, nós estamos propiciando, na verdade, ao investidor o que, na verdade, os grandes family office ou grandes fortunas só conseguiam ter acesso, ou então aos grandes veículos de private equity, aos FIPs, enfim, que podiam fazer esse tipo de captação. Então, na verdade, o que te fez acreditar que seria interessante fazer essa captação por meio da Brain, e como está sendo a sua experiência nessa curva toda aí, que, na verdade, nós aqui da Brain, para quem não sabe, pessoal, o Victor também antes de Vitamina TS já era um parceiro Brain. O Victor foi um dos caras que apostou e acreditou em nós na parte comercial, abraçou isso. Não é fácil, não é na verdade fácil de explicar para um executivo do porte do Victor que ele deveria vir, vem na minha que isso faz sentido, que eu preciso de você para os investidores terem acesso a bons negócios. Então, como está sendo essa experiência dessa curva toda aí? Eu gosto sempre de me enxergar como empreendedor, né? Antes de banqueiro ou empresário, a gente tem o DNA do empreendedor. Então, a gente conversa bem com quem lança uma ideia, com quem quer resolver um problema do mundo offline, do mundo real, da economia real, através de uma plataforma online. Eu acho que não tem algo na economia de hoje mais real e mais latente. Então, a Brain é exatamente isso, uma plataforma online de equity crowdfunding que eu trabalhei na economia real de private equity. Agora, enxergar essa economia real, conversando com empreendedores, um ticket ainda menor. Eu lembro que no Deutsche o investimento mínimo era 20 milhões de dólares. Né? Se a gente está conversando aqui de 5 milhões de reais. Ou seja, a gente está entre o anjo e o private equity convencional. Então, é perfeito, porque eu acho não, os dados da economia dizem isso. Acho que 1/3 do nosso PIB está em microempresas. Né? 1/3 da nossa força de trabalho tem carteira assinada. O outro terço ou é informal ou é empreendedor. Né? Então, o nosso ecossistema ele é muito vasto. E o que a Brain se propõe a fazer, e por isso que eu quis embarcar de cabeça aí, exatamente como parceiro, posso estar hoje na Vitamina, amanhã estarei na Capim Limão, né? Outras investidas que acontecerão, mas eu acho que é exatamente isso, é conseguir trazer essa solução digital, eletrônica, tecnológica para um mercado vasto. O brasileiro é empreendedor e a nossa economia é movida a pequenos empreendedores. Muito bom ouvir isso. Acho que para o investidor também é muito bom ter esse padrão de segurança de quem está à frente de um grande negócio. E Victor, um desafio aí, define em uma frase o que é a VT Distribuidora. A VT Distribuidora é uma empresa brasileira que vai conquistar o mercado internacional através de um produto simples, porém que conquistou uma excelência em sua elaboração.
Fantástico. Não foi combinado não isso aqui, o Vitor tá treinado de verdade. A estratégia desse nosso bate-bola, Vitor, a gente já gravou um podcast com o Vitor, assim como gravamos com o Eduardo. O Vitor falou um pouco ali da vida dele, da história dele, de como ele chegou até aqui. E é só entrar no nosso podcast dentro do Spotify, Bra, underline IM, e vão ter os podcasts do Vitor, tá bastante bacana para poder entender. E eu vou fechar aqui, na verdade, pedindo aí para o Vitor só salientar dentro desse escopo em como as operações da VT Distribuidora já iniciaram. Nós tivemos hoje, como eu comentei, né, um primeiro pedido e de um representante comercial que assinou com a gente semana passada. Então, dá para a gente sentir o dinamismo desse mercado. Essa empresa de representação, como eu comentei, ela tem 300 clientes apenas no Rio de Janeiro. Desses 300 clientes, 200 estão ativos. Desses 200, 2 são distribuidores com mais de 1.000 CNPJs cadastrados. Então, uma empresa consegue dar conta de um setor da economia. Não é o mesmo representante que vai nos colocar nos supermercados. Ele vai colocar nos garden centers. Então, em pouco tempo, tirou um primeiro pedido e já tem 2 no pipeline. Um outro representante está conversando, como eu comentei, Leroy Merlin e Casa e Construção. E um outro em São Paulo já conversa com Pão de Açúcar. E, em paralelo, que é a minha praia, fomentar o comércio exterior através da Amazon americana ou de parceiros de garden centers também nos Estados Unidos. Então, eu sempre fui uma pessoa de logística, mas estou vestindo a camisa do comercial para ajudar nesse primeiro momento. Depois que a gente conectar e já ter os nossos representantes, distribuidores alinhados, mundo afora, aí sim eu posso voltar para a parte operacional. Inclusive, construção, aí sim o CAPEX será necessário para centros de distribuição, ainda que pequenos, porém otimizados, próximos aos centros de compra. Rio de Janeiro, São Paulo e, eventualmente, Espírito Santo. Então, a gente pode fazer uma outra captação aí maior na Brain em breve. Porque qual é na verdade, você tem um pipeline aí, então qual que é a curva, mais ou menos, de venda mesmo da VT? Qual de movimento? Quantas toneladas? Como o investidor pode entender isso? A gente vem, a nossa capacidade de produção hoje, de forma muito orgânica, está na faixa de 100 a 150 toneladas mês. Tá? Isso na Fazenda São Caetano, que é sócia, né? Que é a sócia da VT Distribuidora. Então, o Eduardo, como você comentou, é o fundador e dono da Fazenda São Caetano, e a indústria, né, que é a sócia distribuidora, é capaz de produzir de 100 a 150. Quando eu digo produzir, é estabilizar e ensacar, porque a produção de esterco, de novo, é ilimitada. Ele acabou de fechar um contrato aí com um grande player de esterco de aves, que a gente está falando de 1 milhão de toneladas ano, é uma coisa assim. A gente está falando de esterco, né? Sempre. Esterco o que não tem é saco para embalar, que é um problema que o Brasil tem de embalagem, né? Essa é a verdade. Exatamente. Então, o nosso lead time, ele é de processo de secar aquele esterco e embalar. E para embalar demora aí de 30 a 60 dias hoje para se conseguir a embalagem, tá? Então, mas a nossa produção hoje orgânica é de 150 toneladas. Isso pode ser aumentada gradativamente, porque nós temos 15 fazendas em volta da nossa fazenda em Itaperu, no Rio de Janeiro. Então, isso é algo modular. No Rio de Janeiro, depois vamos para Mato Grosso, vamos para São Paulo, aí é uma conversa secundária que a gente pode desenvolver. Então tem muito espaço para crescer. Muito bom ouvir isso, que na verdade tudo precisa de planejamento, todo o capital vai ser utilizado para expansão, para o CAPEX da operação no geral. E, na verdade, a operação foi toda montada e estruturada para suprir uma necessidade de um produto que já existia, que estava com a demanda reprimida, o que era um problema. Então, a VT Distribuidora veio para solucionar esse problema. Acho que é um pouco disso aí que a gente queria falar, Vitor. Vou encerrando aí. E se os investidores tiverem alguma dúvida, é só entrar www.brain.com.br. Do contrário, eu passo aí o WhatsApp do Vitor para todo mundo, para a turma conectar. Obrigado. Vitor, um abraço e a gente vai
vai falando e para você que quer investir nesse mundo de investimentos alternativos, faça com consciência, sabendo que o que não exceda o que você pode investir, naquilo não coloque todos os ovos em uma cesta só, mas a nossa cesta é uma cesta, é uma boa cesta, vamos dizer assim, para poder apostar um bocadinho aí do capital. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Vitor, obrigado. Tamo junto e muito obrigado por acreditar na Brain e por estar desenvolvendo esse trabalho para os nossos investidores. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Vamos em frente. Valeu, um abraço.